Olá pessoal, então a gente vai dar início ao nosso sexto módulo, né, da disciplina de Ética 1, e a gente vai agora conhecer a teoria, né, teoria ética de Immanuel Kant, né. Então a gente passa agora a uma teoria ética deontológica. A gente até agora estávamos vendo as teorias éticas teleológicas, né? Então, como a gente já viu, telos, que visa um fim, né? A gente viu a ética das virtudes de Aristóteles, a gente viu as éticas consequencialistas, né? O utilitarismo, então, que são teleológicas, né? E agora a gente vai ver a teoria ética de Immanuel Kant, que é uma ética deontológica, né? Uma ética do dever, né? Também conhecida como a ética do dever. Então, Immanuel Kant tem pelo menos duas obras principais em que ele trata, né, dessas questões éticas, que é a fundamentação da metafísica dos costumes, né, e a crítica da razão prática, onde ele vai explicitar essa teoria dele, né, sobre a ética. Claro que ele vai abordar isso também em outras obras, mas principalmente nessas duas, né? Então, para tratar dessa temática, a gente convidou a professora Flávia Chagas, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer no módulo 5, né? Que é professora também do nosso curso, né? Do nosso departamento de filosofia, mas é especialista em Kant, né? Ela tem aí realizou pesquisas tanto de mestrado quanto doutorado em Kant, né? Principalmente na ética kantiana. Né? Então, a professora Flávia vai falar, num primeiro momento, né? Vai contextualizar para vocês um pouco a obra, né? E o contexto da filosofia de Kant, né, para depois tratar mais especificamente da ética do dever, então da ética deontológica de Kant, né? Então, já vamos passar então para a professora Flávia, bem? A ética, que é conhecida, né, como um modelo normativo, um dos mais, digamos, modelos que é retomado na filosofia contemporânea, que é conhecido como um modelo, digamos, robusto de normatividade, que é o modelo da ética deontológica de Kant. Por que deontológico? Né? Ela é conhecida também como uma ética do dever moral. Então a gente vai ver que em Kant, diferentemente de Aristóteles e de Hume, né, uma das questões centrais é que a nossa, digamos, o valor moral das ações se baseia, né, nas intenções morais, né? Quer dizer, quando eu falo de ética, quando eu falo do agir moral, eu estou falando de uma ética, né, de um tipo de ação que me é exigido, né, que muitas vezes eu estou, digamos, indo contra os meus desejos, as minhas inclinações e paixões, porque a ação moral, segundo Kant, ela causa muito mais desprazer do que prazer, né? Então, essa noção do dever, do imperativo categórico, de que quando eu estou num caso de conflitos morais, né, existe um constrangimento moral, né, que todo ser dotado de razão e vontade, segundo Kant, né, digamos, reconhece, né? Isso é algo que, né, esse tipo de consciência moral é algo que se impõe enquanto um imperativo, né? Enquanto uma necessitação, enquanto um dever. Não é algo que naturalmente eu tendo a fazer, né? Então, retomando, né, o que a gente tem visto nas últimas aulas, a gente vê aí, a gente vai ver no curso 4 modelos de ética normativa, né? Que vocês agora vão acompanhando também nos slides. Nós já vimos, né, que uma das concepções da ética normativa, a ética substantiva, é a concepção de Aristóteles, né, com a ética das virtudes, a ética dos sentimentos morais, com Hume, e agora a gente vai trabalhar então a terceira, né, concepção, que nós comentávamos nos primeiros dias da aula sobre a ética deontológica de Kant, para depois passar então a ética utilitarista com Bentham e Stuart Mill. Bom, alguns aspectos introdutórios assim de caráter sistemáticos em relação à filosofia kantiana, assim, que é para a gente, digamos assim, ter uma compreensão geral, né, do projeto kantiano. Bom, em primeiro lugar, a questão, né, de que Kant pretende, então, digamos, com a sua filosofia crítica, né, a perspectiva da filosofia transcendental, crítico-transcendental,
resolver, né, ele parece bem modesto assim, né, no seu projeto, resolver os problemas deixados em aberto pelo racionalismo e pelo empirismo, né? Quer dizer, em que sentido, né? No sentido de que um dos problemas que ele aponta, né, com Hume, por exemplo, é de que todo o nosso conhecimento ele começa com a experiência, e nesse sentido Hume estaria certo. O problema é que todo o nosso conhecimento, digamos assim, as nossas capacidades, os princípios, né, que nos possibilitam conhecer, que possibilitam o juízo moral, que possibilitam a reflexão moral, a reflexão estética também, né, eles não são derivados da experiência. Então, o nosso conhecimento começa com a experiência, mas não deriva da experiência, né. E isso Kant coloca nos seus primeiros trabalhos, né, em uma das principais obras da filosofia kantiana, que é a Crítica da Razão Pura, né. Então, por outro lado, Kant aponta que um dos problemas deixados em aberto pelo racionalismo é que o racionalismo, as perspectivas racionalistas acabam caindo em concepções dogmáticas, né, que ele chama de dogmatismo, por, digamos, supor determinadas figuras, né, mais de caráter teológico, digamos assim, né, que vão extrapolar os limites da experiência e os limites de todo possível conhecimento, segundo ele. Então, Kant afirma na Crítica da Razão Pura, na introdução e nos prefácios, né, houveram duas edições da Crítica da Razão Pura, uma em 1781 e a segunda edição em 1787, né, em que ele coloca a questão, né, de que só a partir de uma crítica da razão, uma crítica dos nossos poderes de conhecimento, é que nós podemos resolver os problemas deixados em aberto pela tradição filosófica, né. Isso assim é um título bem introdutório. Além disso, né, a Revolução Copernicana, isso é uma das questões assim que nos manuais de filosofia, nos livros introdutórios vocês vão encontrar também, né, que é o que é a Revolução Copernicana, né? Kant afirma, né, grosso modo, vamos resumir isso bem sinteticamente, né, que nós não conhecemos as coisas tais como elas são, né, as coisas em si mesmas, mas nós conhecemos as coisas tais como elas nos aparecem, né? Bom, e como que elas nos aparecem? Elas nos aparecem a partir da perspectiva humana, né? Quer dizer, a partir das, como eu disse, das faculdades, das capacidades que são, digamos, inerentes, né, à mente humana, que são constitutivas da mente humana, que não estão nas coisas, mas estão no sujeito, né? Então, da mesma forma que na epistemologia, na teoria do conhecimento, que nós somos dotados de determinadas capacidades que nos possibilitam conhecer, como as intuições puras do espaço-tempo, né, as categorias e os esquemas transcendentais, né, quer dizer, são, digamos, estruturas cognitivas, né, do sujeito. Na esfera da ética também nós vamos ter, digamos, um modo de ver, né, modo de ver a realidade, um modo de construir os nossos valores morais, os nossos princípios, né, que segundo ele é a partir digamos, dos princípios da racionalidade prática, nesse caso, não da racionalidade teórica, né. Na Crítica da Razão Pura, no cânone da Razão Pura, Kant coloca, né, as três principais perguntas que, digamos, servem de fio condutor de todo o seu projeto, né, o projeto crítico, que são essas três, né, o que posso saber, o que devo fazer e o que é me permitido esperar, né. Sobre a primeira pergunta, o que posso saber, Kant afirma, né, que nós só podemos conhecer aquilo, né, que, digamos, entrar, digamos assim, pelas nossas formas puras de intuição, espaço e tempo, né? De modo que o limite de todo conhecimento é o limite da experiência. Eu não posso conhecer nada, né? Isso a gente poderia fazer, digamos assim, um exercício de reflexão, né, e vocês pensarem, se vocês puderem imaginar algo que vocês conheçam, que vocês já conheceram, fora do espaço e fora do tempo. Segundo Kant, isso é impossível, né? Todo o nosso conhecimento, ele depende, né, dessas, digamos, lentes humanas, né, que são, como eu disse, princípios constitutivos da nossa mente, né, que nos possibilitam acesso ao mundo.
Bom, a segunda pergunta que devo fazer é, digamos, o foco da nossa investigação aqui sobre Kant, que diz respeito, então, à questão da ética, né? Como eu disse já nas outras aulas, a ética normativa, a ética substantiva, esse é um dos principais, digamos, né, junto com a ética das virtudes e a ética utilitarista, um dos principais modelos na história da filosofia sobre, né, a questão da justificação de princípios morais. Kant vai entrar, né, justamente na tentativa de resposta, né, de responder essa questão sobre o que devo fazer, tentando então justificar um conteúdo do que é o certo a ser feito, né? Esse conteúdo, a gente vai ver, né, está fundado nas noções de razão prática, na noção de autonomia, na noção de autolegislação moral, na noção de liberdade, né? A gente vai ver como é que ele responde então a essa questão, né? E a última questão que é me permitido esperar, ele fala, né, de que, bom, o sujeito que age moralmente, será que ele tem o direito de esperar algo? E aí ele vai entrar na questão, que é uma questão que, digamos, remonta à filosofia antiga, né, com Platão, com Aristóteles, que é a questão do sumo bem, né, a questão do bem supremo. E isso diz respeito, então, né, à pergunta se é possível, como é possível a união entre virtude e felicidade, ou seja, entre a felicidade, né, e o merecimento de ser feliz. Mas essa questão a gente não vai entrar na aula de hoje, porque não diz respeito à questão da justificação da ética, certo? Bom, começando então, né, sobre a tematização, né, a investigação sobre a resposta de Kant em relação à justificação da ética, ou na justificação dos princípios morais. Bom, aqui eu trago uma passagem da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né, daqui a referência BA 36, onde Kant afirma, né, eu leio, cito, tudo na natureza age segundo leis, só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou só ele tem uma vontade. Como para derivar as ações das leis é necessária uma razão, a vontade não é outra coisa senão a razão prática. Né? Então, o ponto de partida de Kant, tanto na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, quanto na Crítica da Razão Prática, que é a segunda crítica, ainda tem uma terceira crítica, a Crítica do Juízo, né? Mas os dois textos canônicos, digamos assim, né, onde Kant trata do problema da justificação da ética, é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão Prática. Em ambos os textos, Kant coloca, né, que, digamos, o nosso ponto de partida tem que ser o conhecimento moral oriundo do senso comum, né, ou da razão humana vulgar, como ele diz, né, que, segundo ele, né, isso ele fala, digamos, né, quase citação literal, ele não tem, o projeto de inventar uma nova moral, um princípio novo da moral, mas ele pretende justificar do ponto de vista filosófico o princípio que já está, né, dado na consciência moral do senso comum. Né? Então, isso é importante a gente se adiantar, né? Que a gente vai ver nas críticas que são feitas a Kant, que se trata de uma ética, digamos, atemporal, que não leva em consideração os sentimentos morais, a consciência moral do indivíduo comum, digamos assim, né? que não se dedicou ao estudo da filosofia, mas é justamente o contrário do projeto kantiano e do texto kantiano. Né? Mas com essa passagem eu gostaria de salientar que aqui a gente já tem, né, uma passagem que é fundamental para quem começa a estudar a filosofia moral de Kant, né, que é essa tese de que a vontade diz respeito, né, a capacidade que o homem tem de agir segundo a representação de princípios ou a representação de leis. Né? Então, digamos, essa concepção da racionalidade, né, que é a racionalidade prática, ela, digamos assim,
ela é completamente diferente da perspectiva humeana, né? Em Hume a gente tem uma noção de racionalidade meramente instrumental, que é uma racionalidade teórica. Aqui a gente já tem uma concepção de razão prática, né? Mesmo quando a gente está falando, como ele diz, imperativos hipotéticos, ou esse tipo de raciocínio instrumental, quando se fala da praxis, já é a racionalidade prática, né? Quer dizer, esse poder que o ser humano tem, né, de agir segundo a representação de leis, a representação de princípios que ele mesmo pode, né, construir para determinar o seu agir, certo? Então aqui a gente já tem, né, uma ruptura, né, com a história da filosofia, principalmente com a filosofia de Hume, dos sentimentos morais. Então é importante para a gente ter uma noção geral da filosofia kantiana, que Kant fala dos usos da razão, ou dos diferentes modos de aplicação da razão, que é importante dizer, né, se trata sempre de uma e mesma razão, que só no momento da sua aplicação se deve se diferenciar. Então a gente tem, né, diferentes capacidades, né, e diferentes usos da razão. Então ele fala da razão teórica, do entendimento, que tem os seus próprios princípios, né, as categorias. E ela, então, digamos, ela se aplica no momento em que o sujeito está pretendendo conhecer as coisas, né? Se a gente fala, por exemplo, de Hume, a gente estava falando, né, do raciocínio, do escopo da razão, e a gente lembra que Hume colocava, né, que a razão, a razão ela atua nos juízos sobre relações entre ideias e sobre questões de fato e existência, no momento que eu quero descrever a realidade. Aqui em Kant é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu tenho uma faculdade que é específica para tratar da questão sobre conhecimento, né? Conhecimento teórico, descrição do mundo, né? Etc, etc. Agora, além disso, a gente tem também, né, que é o que nos interessa aqui, né? A gente tem, voltando, né, a faculdade sentimento de prazer ou de desprazer, né, que diz respeito à faculdade de juízo estético, juízo reflexionante, que não é o nosso caso aqui, que nós não vamos nos ocupar disso, né, mas a faculdade de apetição, né, e significa então que nós vamos então utilizar o instrumentário da racionalidade agora, né, para o uso prático da razão, né, e agora então a gente tem que, digamos, né, nesse momento, né, nessa mudança de constelação da teoria, do teórico para o prático, a gente ter presente que não se trata de descrever nossa intenção, o nosso interesse, né, com essas faculdades, não é descrever o mundo, mas saber se nós podemos agir, né, a partir de princípios racionais, né? Ou seja, a pergunta de Kant na Crítica da Razão Prática, né, pergunta inicial, das primeiras linhas do texto, é saber se a razão pura pode ser prática. Se o sujeito é capaz de determinar se agir por princípios racionais ou se nós somos movidos apenas por paixões, né, como dizia Hume, as paixões ou os desejos. Então essa é a pergunta, se a razão pura pode ser prática. E o ponto de partida, então, é entender que a vontade, né, essa faculdade, designa um poder, né, ou essa capacidade de agir segundo a representação de leis ou segundo a representação de princípios. Né? Bom, ok, né, nós podemos pensar, né, um exemplo, se eu quero passar na prova de ética, então eu devo estudar todos os textos que foram determinados, né, na disciplina. Se eu quero chegar em casa, então eu tenho que tomar um caminho adequado, né? Quer dizer, todos esses tipos de raciocínio, que Kant denomina raciocínios hipotéticos, eles estão baseados numa forma, né, hipotética, né? Se, então. E eles são, digamos, a gente pode entender que a forma desses juízos, né, são sempre os juízos que, digamos, supõem um objeto a ser buscado, né? Uma finalidade a ser buscada. Depende de uma condição, né? Por isso que ele fala, né, do uso empiricamente condicionado da razão prática. Ou seja, o que significa isso? Né? Se o móvel da ação, se o fundamento de determinação da vontade consiste na busca, né, por um objeto ou matéria da vontade, né, cuja realidade é apetecida, então o princípio é empírico e o uso da razão prática é empiricamente condicionado. Né?
Bom, a pergunta é agora, né, se nós podemos, digamos, agir do ponto de vista moral, né, é se nós somos capazes de agir independentemente dos nossos condicionamentos empíricos, ou seja, se nós somos capazes de agir independentemente dos nossos desejos ou das nossas paixões. E essa é a grande pergunta para Kant. Por isso, então, né, se o fundamento da determinação da vontade é a forma da máxima, então o uso da razão prática é empiricamente incondicionado, sendo possível, então, uma ação moral para Kant. Né? Bom, entrando já nessa questão, né, toda máxima, né, na crítica da razão prática, na fundamentação, ele vai explicar o que é uma máxima. Máximas são os princípios subjetivos, né, segundo os quais nós somos capazes de agir. Né? Agora, toda máxima, por exemplo, né, se eu quero dar uma boa aula, então eu devo me preparar antes. Né? Isso pode ser uma máxima. Se eu quero viver bem, então eu devo cuidar da minha saúde. Isso é uma máxima. Máximas são princípios subjetivos da ação, que podem, digamos assim, que dizem respeito não só ao momento imediato da ação, mas também podem ser vistos como guias de ação para a vida, né? Então, guias ou guias de orientação para a vida, né? Não só em relação a uma ação específica. Então, é interessante a gente perceber que toda máxima ela tem uma matéria, né? Ela tem um objeto e ela tem também uma forma, segundo Kant, né? E aí a gente tem que perguntar se nós somos capazes de agir independentemente, né, da pressuposição dessa matéria para nos determinarmos a agir. Ou seja, se nós somos capazes de agir, né, de um modo empiricamente incondicionado. E aí a gente tem que ver que forma é essa, né, que forma da máxima é essa, que diz respeito então ao conteúdo não material empírico, mas ao aspecto formal da máxima da vontade. Bom, antes a gente prosseguir, né, em investigar que forma é essa, né, que adiantando já é a forma da universalizabilidade das máximas da vontade, a forma da universalidade, da universalização, né, é importante a gente ter claro que em Kant, né, o que é essa razão prática, né, como é que nós podemos entender a razão prática, né, nesse sentido que a razão prática em Kant ela não designa um conjunto de normas morais, né? Quer dizer, não existe em Kant, né, a tese de que existem máximas morais, né, que nós temos que seguir. As máximas elas são um conteúdo subjetivo, elas são princípios subjetivos, né, que guiam a ação. Agora a questão é saber que máximas são morais, que máximas são, digamos, aptas para ter um conteúdo moral. E isso vai depender sempre do juízo do sujeito, né? No momento em que ele faz esse exercício de reflexão sobre as próprias máximas ou sobre os próprios princípios subjetivos que guiam a sua vida, que guiam as suas ações, né? Então, não existe também uma verdade moral, né? Então, digamos, Kant vai falar, né, de fato, o fato da razão, mas esse fato da razão ele não designa uma verdade moral, ele designa, né, a consciência que o indivíduo tem no momento em que ele ajuiza sobre as suas máximas, né? E esse fato não é só um fato empírico, mas é um fato a priori da razão. Né? Existe uma grande, digamos, polêmica, né, se esses fatos, digamos, eles têm um conteúdo, né, eles correspondem a algum objeto, né, e Kant foi algumas vezes interpretado nessa direção, né, mas ele a todo momento, né, ele faz essa ressalva de que para, digamos, para defender uma posição dessas, se teria que pressupor intuições intelectuais ou uma intuição intelectual que, digamos, me garantisse a possibilidade do acesso a essa verdade moral, o que não é viável de acordo com Kant, né? Quer dizer, é impossível nós termos intuições intelectuais, porque isso então desencadearia numa ruptura com a filosofia crítica de um modo geral, em particular com os resultados da crítica da razão pura, né, onde Kant deixou claro que o limite de todo possível conhecimento é o limite da experiência. Portanto, é impossível
qualquer tipo de intuição intelectual. Então seria uma autocontradição sistemática do próprio sistema que ele está construindo, agora, né, nos escritos sobre ética, ele sustentar que sim, que é possível, que seria possível uma intuição intelectual, né, essa verdade moral. Então, digamos, é importante que quando vocês forem ler os textos de Kant, quando vocês se defrontarem, né, com interpretações, que vocês façam esse exercício, né, de não só de compreensão do texto, mas também de ver, enfim, né, se esse texto, né, se essa interpretação, ela corresponde ao texto de Kant em primeiro lugar e, digamos, que consequências teria para o sistema, né, como um todo, a defesa de uma determinada interpretação, né. Só para situar, assim, teve como exemplo, né, uma das interpretações, digamos, famosas, né, da filosofia kantiana se tem com a escola de Marburg, né, e eles sustentam que, digamos, o Kant crítico, né, é o Kant da analítica transcendental, da crítica da razão pura. Depois disso, né, a partir da dialética da crítica da razão pura e digamos, o Kant, né, da ética e da estética, ele é um Kant metafísico, né, então a gente tem que abrir mão dessa, enfim, né, da defesa que Kant faz, da justificação que Kant traz, da ética e da estética, porque o Kant que vale, né, o Kant crítico é apenas o Kant da analítica transcendental, certo? Então, só para não deixar assim no ar, assim, né, as diferenças, né, entre as interpretações que vieram com a recepção do pensamento de Kant. Bom, então, o que ela designa, né? A razão prática designa, então, uma capacidade ou disposição para agir com base na representação de regras ou imperativos, né? Então, de modo que a razão em seu aspecto formal, que então, deve ser o critério, né, de correção, para dizer, para a gente conseguir, digamos, né, fazer as distinções morais, né, a partir desse modo correto de raciocinar praticamente, né, que ele diz que deve ser, então, digamos, o teste do imperativo categórico, né. Então, além disso, né, é importante a gente frisar que o imperativo categórico não é um critério, como a gente vai ver agora, né, não é um critério de avaliação das ações, mas é um critério de avaliação das máximas das ações, né. Então isso é importante também para a gente conseguir compreender corretamente a posição dele. Então, se ele fala, né, das máximas como os nossos guias de ação, a gente tem que entender que importante esclarecer que para Kant, né, uma máxima enquanto princípio subjetivo tem uma matéria e tem uma forma, né, e a pergunta é, bom, como é que a vontade humana funciona, né, como é que o arbítrio humano funciona, como essa capacidade de escolha humana funciona. Segundo Kant, nós estamos, né, numa encruzilhada, né? A vontade humana está numa encruzilhada. Isso ele coloca, eu trouxe uma passagem da crítica da razão pura, da dialética, mas também na crítica da razão prática e na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant coloca, né, digamos, essa situação paradoxal, né, que nós estamos sempre confrontados, né? Por um lado, nós temos, né, essa possibilidade de escolher agir, né, a partir dos nossos desejos, nossos impulsos, as nossas paixões, né, na medida em que nós queremos realizar as nossas paixões. E por outro lado, nós temos, segundo ele, né, a possibilidade de um outro curso de ação, que é, né, uma ação guiada pela consciência moral, né. Bom, mas aqui já começa a ficar complicada a situação, né? O que exatamente Kant quer dizer isso, né? Kant quer dizer com isso? Então a gente poderia pensar num exemplo, né? Ele mesmo dá o exemplo, por exemplo, da mentira, né? Digamos que eu esteja em uma situação de apuros e que eu tenha o desejo de mentir, né? Ele dá o exemplo num outro texto, se seria moral, né? Se seria justificável do ponto de vista moral eu mentir para salvar a vida de um amigo, né? Então, o que Kant coloca é que é claro que muitas vezes, né, a ação correta seria mentir, né? Ainda mais para salvar a vida de um amigo. O problema é querer fazer da mentira, né, um princípio moral, porque, né, para Kant, o agir moral é aquele agir, né, que seria válido para a vontade de todo ser racional.
Ou seja, eu querer fazer da mentira uma ação né, onde eu pudesse pensar que essa máxima poderia ser universalizável. Né? Então esse é o problema. Querer fazer de princípios, né, querer pensar a validade de princípios subjetivos, né, onde eu faço, digamos, uma exceção para mim em determinados casos, né, fazer disso um princípio moral, né, para tornar mais, digamos, palpável, né, a própria noção de felicidade, segundo ele. Né. A noção de felicidade é uma noção muito problemática. Por quê? Porque a concepção que a felicidade, que cada um tem da própria felicidade, o que dá prazer para, né, os diferentes agentes, é diferente. Né? Cada sujeito tem né, determinadas sensações de prazer ou de desprazer com diferentes objetos. Eu poderia pensar agora, bom, a ação moral é aquela ação que o indivíduo guia a sua ação para ser professor de filosofia. Né? Quer dizer, ser professor de filosofia é algo que pode dar prazer para algum sujeito, ou dois, ou três, ou alguns sujeitos. Agora, eu não poderia dizer que a felicidade está atrelada a essa noção de ser um professor de filosofia, porque eu estaria querendo reivindicar, né, a universalidade daquilo que me dá prazer para todo ser racional, né, todo ser dotado de razão e vontade, o que seria, né, descabido, né, seria injustificável para Kant. Então, nós temos, né, que pensar, segundo ele, né, na possibilidade de justificação do moralmente bom a partir de uma noção, então, né, racional e não empírica. Né? Bom, mas se a vontade, então, ela está numa encruzilhada, segundo ele, né, isso significa que nós temos a possibilidade de escolher. Né? E ele diz o seguinte, né, é uma citação, então, da Crítica da Razão Pura. Um arbítrio é puramente animal, arbitrium brutum, quando não pode ser determinado senão mediante impulsos sensíveis, ou seja, patologicamente. Um arbítrio, porém, que pode ser determinado independente de impulsos sensíveis e, portanto, por motivações que só podem ser representadas pela razão, chama-se livre-arbítrio.